Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro, e hoje aqui também com a participação do nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. André, obrigado mais uma vez pelo convite. Fraternal abraço aos nossos ouvintes, votos muita paz para todos. E ali na técnica, o nosso querido Isaac. Amigos ouvintes e internautas, nós vamos aqui dar continuidade ao estudo do capítulo 14 da obra Gênese, os Fluidos, no item 30. Alexandre, no programa passado nós fizemos ali, repassamos ali no item 28, iniciamos o item 29. Kardec falava ali no 28 sobre essas fantasias, essas imagens fantasiosas que muitas vezes nós levamos para os nossos sonhos e que nada disso tem de real, que são, na verdade, é uma terceira causa ali dos sonhos, e que isso, na verdade, é uma consequência de alguma coisa que aconteceu conosco durante o dia, ou algo que nos está ali atormentando, digamos assim, algo que nos está incomodando. Enfim, é algo que exerceu sobre nós um impacto e que a gente, ao dormir, leva aquilo e transfigura aquilo em imagens no nosso sonho do corpo físico. E aí Kardec, no item 29, ele vem falando que as dores causam repercussões profundas, como um choque elétrico no nosso espírito. Ele diz isso, né? As dores, e nós falávamos ali, e aí no final ele vai falar que, de alguma maneira, você pode interromper essas inflexões, essas relações, essa influência que o que acontece com o nosso corpo físico no nosso espírito. Ele diz que você às vezes pode interromper isso. Ele cita da questão até da paralisia, que não tem a ver, que às vezes você perde um movimento, né? Isso é físico, catalepsia, letargia. Ele vai falar que isso é uma coisa orgânica, mas que de alguma maneira existem, pelo nosso pensamento, a gente pode se conectar de algo que está ali nos atormentando. E nós citamos até como exemplo da fome, né? Que muitas vezes ali você está com fome, mas você se desconecta daquele pensamento, ou você está muito concentrado em alguma outra coisa que você se esquece de que está com fome, se esquece até de se alimentar. Não quer dizer que seu corpo não esteja pedindo e necessitando do alimento, mas você de alguma maneira se desconecta daquilo. E aí nós trouxemos isso, que é até uma ferramenta que, quando você potencializa isso vai te ajudar. Em que sentido? Às vezes tem uma coisa que está te importunando muito, uma mágoa, uma decepção, e às vezes pessoas vão carregando isso durante anos, durante séculos até. Os espíritos vão de encarnação em encarnação, trazendo aquela questão mal resolvida. E aí Kardec te dá uma possibilidade que você vai interromper essa relação. E nós trazemos aqui essa possibilidade de você usar isso de uma forma positiva. Então, se tem algo que está te machucando muito, você pode mudar o teu pensamento em relação àquilo, não ficar focado, cristalizado naquilo. Jesus já dizia lá no Evangelho, né, da possibilidade do pecado por adultério, do adultério pelo pensamento, né? Se você pensa tanto naquilo que ele falou, quem pensa é como se também cometeu o adultério. Quem deseja a mulher do próximo cometeu o adultério. Então ele está falando que pelo pensamento isso pode trazer uma repercussão negativa. Leon Denis também fala para nós, em Um Problema do Ser e do Destino, sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter.
Porque normalmente a gente se prende muito às coisas negativas. As coisas boas causam uma repercussão boa no nosso espírito. O resumo do nosso estudo é nesse sentido, meu fundamento. As repercussões da vida no nosso espírito e como a gente vai tentar se desconectar das coisas ruins. Armazenar. Nós vamos registrar as duas. Mas como a gente vai se livrar, se é que isso, reciclar, reformar, transformar aquela ligação ruim, aquilo que nos liga a algo que é ruim, uma mágoa, uma decepção, um desejo, um vício, transformar isso em algo de bom pelo nosso pensamento, que é ali a potência da alma, como o Leon Denis traz para nós em O Problema do Ser e do Destino. André, nós podemos destacar duas questões. O pensamento, ele é criação, né? Sim. Uma fonte criadora. Então, no momento em que nós temos a possibilidade, e o ser humano, a criatura, ela não vive sem pensar. Nós estamos sempre pensando em alguma coisa. Penso, logo existo, né? Exatamente. Ou existo, logo penso. Não existe essa inércia em termos de matéria mental. Estamos sempre irradiando alguma coisa. A questão é, o que, em que intensidade, com que intenção, o que você colocou muito bem. Então a questão é disciplinar. Qual vai ser o meu foco? Se eu tenho a necessidade de naturalmente, né, como meio evolutivo, de produzir essa energia, essa matéria mental, eu tenho que direcioná-la para algo proveitoso. Agora, isso naturalmente é uma consequência do aprendizado. Nós aqui estamos estudando Allan Kardec, que tem uma base religiosa, uma base filosófica, com todo o arcabouço científico, com as suas explicações. Então, natural que à medida que vamos compreendendo, poxa, eu ouvi na rádio, eu li, você citou aí algumas obras, eu tenho então, já compreendi essa questão, eu vou focar agora essa minha predisposição em mudar. E naturalmente, quando não se tem essas informações, esse conhecimento, nós vamos ter uma vida muito mais instintiva nos impulsos. A questão é que nós estamos, na verdade, apesar de o século XXI e tendo essa oportunidade, nós estamos muito mais ainda, né, nas experiências do instinto do que propriamente da sabedoria, dessas propostas filosóficas. Então, o grande desafio é, mediante essas reflexões, que na verdade vão se consolidar como um aprendizado com o passar do tempo, ter um foco diferenciado. Bom, então eu sei que eu tenho experiências, como você colocou, que eu preciso desconectar para que a dor ou que eu possa evitar sofrimentos que vão ter uma repercussão negativa. Então é importante entendermos essa questão do pensamento para que, através da vigilância, nós tenhamos um momento de serenidade e de controle sobre o nosso comportamento. Porque, como nós pensamos, nós estamos criando exatamente aquilo que a matéria mental está exteriorizando, isso repercutir no nosso organismo, independentemente se vai se transformar nos atos ou não. Você deu o exemplo aí do adultério, pode ser qualquer uma outra questão. Sim. Eu estou nesse momento, sem contar que já estamos dando a nossa parcela de contribuição para o plano espiritual, no mundo invisível, né? Ou seja, essa matéria mental que está se exteriorizando, ou seja, que está se irradiando, ela tem as suas propriedades, as suas características do pensamento. Um pensamento louvável, bondoso, ele tem um peso, né? Tem uma característica. Um pensamento ruim, um pensamento negativo, e nós de alguma forma estamos nos conectando e nos imantando a esses elementos, né? Aí a questão das regiões inferiores, que a gente oportunamente pode trabalhar a questão. Então é muito importante, se você trazermos essas questões, como é que nós podemos impactar isso no dia a dia? E a vigilância, né? Através da força de vontade, é que pode nos dar uma qualidade, espiritualmente falando, de vida melhor. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese,
capítulo 14, os fluidos, item 30, comigo André Monteiro, aqui com o nosso querido Alexandre Almeida e ali com o Isaac na técnica. Mas Alexandre, amigos ouvintes, internautas, no item 30, Kardec diz o seguinte: em alguns estados patológicos, quando o espírito já deixou o corpo e que o perispírito a ele se adere apenas em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte. E há uma verdade absoluta dizer-se que a vida ali está por um fio. Esse estado pode durar mais ou menos tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o último fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação enérgica da sua própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, ser chamado ao corpo. Assim se explicam certos prolongamentos da vida que contrariam todas as probabilidades e algumas pretensas ressurreições. É como a planta que às vezes desabrocha com uma única fibrila da raiz. Porém, quando as últimas moléculas do corpo fluídico se destacam do corpo carnal, ou quando o corpo atingiu um estado de degradação irreparável, todo o regresso à vida se torna impossível. E aí ele cita como exemplo aqui a tradução, a autora, o Allan Kardec, a revista Espírito, o Dr. Cardon, agosto de 1863, a Mulher Corsa, maio de 1866. Ele cita como exemplos aqui a revista Espírita, de agosto de 1863 e maio de 1866. Então aqui é interessante, Alexandre, que você vê que o nosso pensamento, a gente cria... E qual a relação disso com os fluidos? É que através do pensamento que nós vamos manipular os fluidos, é uma ação magnética que vai nos conectar ou plasmar aquilo que a gente deseja. Então veja que Kardec está dizendo aqui para nós que muitas vezes a gente está ali ligado ainda ao perispírito pelo laço fluídico, a vida já está praticamente esgotada, mas ainda temos uma pequena ligação, ainda não se rompeu totalmente. Diz que isso muitas vezes pode se dar por conta até da própria vontade do espírito, pode ser por um fator estranho, mas igualmente poderoso, que nos mantém ali ligados ao corpo. Muitas vezes o espírito desencarna, ele sequer tem a concepção, né, algumas vezes, de que desencarnou, e aí ele continua aquela vida ali como se vivo estivesse. São relatos nas mesas de atendimento fraterno espiritual aos desencarnados, nas desobsessões, dos espíritos ainda sentirem ali aquelas mesmas sensações físicas que ele tinha quando vivo estava, ele ainda em espírito muitas vezes ainda se ressente daquelas dores, daquelas sensações que ele tinha do corpo físico. Fome, sede, frio, são sensações físicas, orgânicas. Mas o espírito ainda está tão materializado, né? Ele ainda vive num grau de evolução em que ele ainda se sente muito preso à matéria, ao corpo físico, que ele leva consigo, registra consigo essas sensações. E muitas vezes nós nos perguntamos, o que eu vou encontrar lá no mundo espiritual? Mas é o que eu estou levando, né? O que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar o que eu estiver levando. Se não estiver ainda muito agarrado aqui às coisas materiais, eu vou levar isso para lá. Se eu estiver preso à saudade, preso aos bens, às sensações, aos prazeres, aos vícios, às propriedades, enfim, a tudo que exerce uma influência em mim do ponto de vista material e emocional, com a desencarnação, eu vou levar isso. A morte, a desencarnação, ela não interrompe as sensações que, né, as questões que nós estamos muito ligados da matéria. Onde está o teu tesouro? Aí o seu coração. Aí estará seu coração. Não é verdade? Você me fez recordar... Jesus falou isso, exato, né? Isso. O texto do Evangelho.
E você me fez recordar, e peço permissão aos ouvintes para compartilhar uma experiência que eu tive. Certa feita eu peguei um transporte aplicativo, né, um Uber, e aí conversando com o motorista, no meio do caminho, quando chegamos ali no bairro do Meia, aconteceu ali uma situação muito comum de trânsito, um motoqueiro passou e tal, aí ele se aborreceu um pouco e falou assim: olha, eu só não parei aqui para cobrar e tal, para discutir em respeito ao senhor, né, passageiro, como cliente. Eu falei: não, meu jovem, segue, vamos em paz, você acabou de dizer que não ocorreu nada, não teve nenhum dano no seu automóvel, não precisa parar, segue, vamos em paz. E da conversa do Meia até o Grajaú, que era o meu destino, começamos a falar das questões de espiritualidade, religião, e aí ele perguntou, eu falei que era espírita, e ele me fez exatamente essa pergunta. Eu falei: olha, você me desculpe quando eu falo de espiritismo, não que eu conheça, mas eu me empolgo, e aí de repente eu posso me exceder. Ele: não, fica à vontade, eu tenho até uma curiosidade, porque eu já ouvi dizer, e já assisti num filme, e eu creio que tenha sido o Sexto Sentido, né, que tem pessoas que às vezes morrem, né, e pensam que ainda estão vivos, estão aqui entre a gente. Por que isso acontece? Que foi exatamente o exemplo que você trouxe, e que nós estamos compreendendo tecnicamente por que isso ocorre. E aí chegamos ao nosso destino, não havia mais tempo para continuar ali aquele bate-papo. Aí eu falei assim: olha, eu vou tentar resumir com um exemplo que aconteceu alguns instantes. Vamos imaginar que você parasse seu carro para tirar satisfação com um companheiro que quase atingiu o teu veículo, etc. E dali, de repente, ele saca de uma arma e aí acontece uma tragédia e você desencarna. Você teve um desajuste ali para procurar um atrito em função do seu retrovisor. Em decorrência daquilo, você encontrou a morte. Muito provavelmente, esse estado de excitação e o que te levou a essa situação ia gerar algum impacto. A proporção disso vai depender de cada um. Então, se um bem material, se uma questão desse mundo, não só o automóvel, mas às vezes é para a família, o ente querido, sim, a esposa, os filhos, isso vai repercutir. Eu falei para ele: eu sou espírita, eu leio sobre isso todos os dias, mas eu mesmo tento estar vigilante, porque eu me pergunto: se eu desencarnasse agora, eu sei que teria uma grande contribuição, mas será que eu teria realmente o desapego para fazer essa passagem, esse desenlace de uma forma tranquila? Eu me recordo de um companheiro, uma vez na casa espírita, nos estudos, ele passou por uma experiência ruim no ônibus, e aí ele falou assim: olha, Alexandre, eu pensei que ia encontrar a morte naquele momento. E aí, naquele momento do assalto, eu só lembrava da minha casa e dos meus filhos, e eu tive a nítida certeza de que se acontecesse alguma coisa, eu ia correndo para casa, em desespero, e digo: acho que eu não ia sair de lá tão cedo, porque eu não estava esperando aquilo acontecer. Meus filhos são pequenos, e aí eu vi: meu Deus, com toda a instrução que a doutrina me passa, ainda assim eu estou muito vulnerável. Então nós, em maiores ou menores proporções, estamos sujeitos a esse fenômeno. A questão é, nós estamos estudando aqui que os fluidos, eles são elementos derivados de um elemento principal, que é o fluido cósmico universal. Então esse fluido vital, que está ali abastecido no nosso corpo espiritual, né? Nós vemos com aquela carga, aquela bateria, como você falou em programas anteriores. Olha, Alexandre, você vai ter uma bateria aí para X anos, e nós vamos consumindo aquilo. No momento, né, do desenlace, a coisa não é uma ruptura, né, abrupta, tem todo um processo. Sim. E aí, a depender da forma como nós trabalhamos esses fluidos esses anos todos, essa máquina ela fica impregnada. Nós não vimos no capítulo anterior. Sim. A repercussão. Então, esse corpo material que contribuiu para que o corpo espiritual ficasse impregnado de umas ferrugens. Essas energias que, cristalizadas, vão criar uma certa dificuldade, porque aí a criatura vai estar num outro mundo, de uma outra percepção, com uma outra psicosfera. Mas a psicosfera dele é a da ferrugem, e a da ferrugem é bem material. A psicologia dele, né? A mente dele. A mente dele, é a comida, como você falou. A comida. Então ele vai ter
muito provavelmente, dentro do nosso exemplo, a necessidade de ter atendido algumas sensações físicas, né? A alimentação e tantas outras dos prazeres. Então é importante nós refletirmos sobre o fenômeno, mas também como nós temos que trabalhar isso no dia a dia, que é o que importa. Aqui no item 31, Kardec diz o seguinte: se você for falar de fluido universal, olha o que Kardec coloca. O fluido universal, como já se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são apenas transformações dele. E aí a gente vê a diferença. Espírito, ele não tem a sua origem no fluido cósmico universal. O corpo físico, o perispírito, sim. Que às vezes a gente faz uma pequena confusão, né? Exato. É espírito, matéria e Deus. É a divisão. O que é Deus, o que é espírito, o que é matéria. E tudo que é matéria tem como origem o fluido cósmico universal. E o perispírito é a matéria. Então ele vai dizer, o perispírito, o corpo, são transformações do fluido cósmico universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido pode permanecer princípios reparadores, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. E aí, Alexandre? Ou seja, né, ele vai dizer que a gente mesmo pode... É aquele processo de autocura, a gente mesmo pode produzir... exemplo. Sim, porque faz parte até dessa dinâmica da justiça divina. Se é possível e natural que eu produza uma patologia em função desse desequilíbrio, desse desajuste do comportamento, por exemplo, eu como muito açúcar, sobrecarrego o meu organismo, não é isso? E prejudico a minha saúde. Ora, então, através de um comportamento, eu causei um dano ao meu corpo físico, que vai repercutir no meu corpo espiritual, no perispírito. Naturalmente, que se eu mudar o foco, como você colocou no programa anterior, se eu mudo a minha mente, eu faço o caminho inverso. Se eu posso, através de um pensamento ruim, produzir uma doença, eu naturalmente posso reverter através do mesmo mecanismo. Porque senão Deus não seria justo. Sim, né? Sim. Então essa repercussão ela é natural e proporcional. Então o fenômeno da autocura, naturalmente que há casos e casos, né? Todos os aspectos têm que ser levados em consideração, mas o fenômeno em si, ele é possível, está estendido a todas as criaturas. É verdade, porque nós mesmos podemos nos beneficiar ou nos prejudicar dessas nossas questões por conta dessa nossa vivência, o que Kardec diz aqui. Mas nós vamos continuar no próximo programa, Alexandre, falando mais sobre isso, nós vamos desenvolver mais isso. Nós iniciamos aqui o item 31. É muito interessante isso aqui, que Kardec vai falar mais lá na frente, né, que a cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma sadia, né? Olha que coisa interessante. Mas... amigos ouvintes, nós estamos aí chegando ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos amigos, queridas amigas, ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra querida que contém a teologia espírita, propiciada à humanidade pelo nosso querido companheiro
querido exemplo codificador Allan Kardec, nós continuamos o estudo desta obra. Estamos no capítulo 2º da segunda parte, em que o nosso querido codificador nos apresenta os espíritos felizes. Em cada um desses capítulos, na segunda parte, ele vai nos apresentando espíritos, exemplos, que são de determinados níveis evolutivos que ele categorizou, naturalmente com base não só em todo o conjunto da codificação, mas tomando como referência, nós aqui lembramos, o item, não é propriamente uma pergunta, número 100 em O Livro dos Espíritos. Neste capítulo, portanto, ele trata dos espíritos felizes. Já estudamos Samson, Jobar, e agora iniciamos o nosso estudo do espírito Samuel Felipe, naturalmente que é um homem de bem na verdadeira acepção da palavra, segundo a própria definição e a própria observação de Kardec na apresentação que faz aqui nesta obra do espírito Samuel Felipe. Ninguém o vira, diz Kardec, cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. Tinha um devotamento extremo aos amigos e sempre fazia todos e quaisquer favores, ainda que estes viessem a contrariar o seu próprio interesse. Nada impedia Samuel Felipe de ser útil e sem ostentação, nos trabalhos, nas fadigas, nos sacrifícios. Admirava-se quando se lhe atribuíam méritos por tais predicados. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal. Antes, apressava-se em servi-los e atendê-los, como se deles tivesse recebido um bem semelhante. Dos ingratos dizia: não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Muito inteligente, dotado de uma natural vivacidade, na terra levou uma vida obscura, laboriosa e, usando a expressão do codificador nesta apresentação que faz do espírito Samuel Felipe, vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Kardec diz que esse homem podia ser comparado a, aspas para o nosso codificador, essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Lembramos, junto com o codificador, que ao conhecer o Espiritismo, Samuel Felipe vivia e demonstrava resignação por todos os males e que sofria, naturalmente, e demonstrava mesmo ardente fé na vida futura que lhe tinha dado o Espiritismo. Samuel Felipe desencarnou em dezembro de 1862, com 50 anos de idade, de moléstia atroz, que provocou sua desencarnação. Tinha grande sensibilidade e demonstrou isso, e com sua desencarnação ele levantou grande sensibilidade nos amigos e na família. Kardec evocou alguns meses depois da sua desencarnação. Samuel Felipe é, portanto, esse homem de bem na verdadeira acepção, segundo definição de Kardec. Mas o que é um homem de bem? Nós encontramos essa referência em O Livro dos Espíritos, lá na pergunta 918. Caracteres do homem de bem. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Os espíritos orientadores da humanidade
responderam ao nosso codificador. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Segue ainda esse perfil que Kardec expõe aqui em O Livro dos Espíritos, mas este assunto ou este perfil também está em O Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais desenvolvida, e Kardec, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, nos fala sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E agora Kardec faz aqui uma sequência de parágrafos e ele desenvolve cada um dos itens ou das facetas do homem de bem, que nós vamos aqui apenas referir, mas naturalmente que recomendamos a leitura deste capítulo 17, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele explica, desenvolve cada uma dessas facetas do homem de bem. Deposita fé em Deus, tem fé no futuro, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitam sem murmurar, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, respeita nos outros todas as convicções sinceras, em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é indulgente para as fraquezas alheias, nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem, não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, encerra Kardec o perfil do homem de bem, aqui no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Finalmente, diz Kardec, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim
enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Portanto, quando Kardec, que tinha todas essas informações, todas essas facetas do homem de bem em mente, quando ele declara que Samuel Philippa é um homem de bem na verdadeira acepção, nós precisamos imaginar como é este homem, Samuel Philippa, nessa encarnação. Nós temos, portanto, este perfil que vamos ainda mais reforçar com a definição de Emmanuel em Religião dos Espíritos. Na nossa edição está na página 123 e também na página 124, em que esse capítulo, O Homem Bom, está explicada na reunião pública de 6 de julho de 1959, a respeito da questão 918 de O Livro dos Espíritos. Diz-nos Emmanuel: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, a um intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante
e faze também o mesmo. Esta é a explicação maravilhosa de Jesus, e que lembramos como Emmanuel, a respeito do homem bom, do homem de bem. Na verdade, o homem bom é o homem de bem, mas com determinados acréscimos. A esse respeito, então, já visualizando, mentalizando a figura de homem de bem na verdadeira acepção, que merece de Kardec Samuel Philippa, Kardec pergunta a Samuel Philippa porque ele compareceu à mesa mediúnica, que foi evocado naturalmente alguns meses depois da desencarnação por Kardec. Então Kardec pergunta a Samuel Philippa à mesa mediúnica, e ele responde que tem perfeita e nítida recordação dos últimos instantes da vida na Terra, mas no instante do desprendimento as ideias eram confusas. Depois, gradualmente, essa recordação vai reaparecendo. A gradualidade dessa percepção ou da recuperação dessa percepção é própria desse momento em que o espírito se despede ou se desprende do corpo físico, que é exatamente um dos itens básicos em que Kardec baseia todo o seu rigor de investigação à mesa mediúnica a respeito dos espíritos, aqui tratando dos espíritos felizes, mas de todos os demais ao longo dos capítulos que se seguem neste nosso estudo que realizamos juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Kardec, na sequência, solicita a descrição de como ocorreu o trespasse, a desencarnação da vida na vida corporal, exemplar de Samuel Philippa, para a vida espiritual. E ele respondeu que de bom grado o faz e descreve esse trespasso porque acredita que trará benefícios para ele próprio, Samuel Philippa, e para todos nós. Lembrando-se da Terra, a comparação faz com que ele possa melhor apreciar, então, a bondade do Criador. Ele declara ainda que jamais lhe faltou a coragem nas tribulações e na adversidade, porque essa coragem, declara ele, lhe vem e lhe vinha e lhe veio a ocasião de Deus. E ele declara: e hoje felicito-me, naturalmente dando prova do reconhecimento do papel que as tribulações e a adversidade representam no nosso processo evolutivo. Ele ainda acrescenta, Samuel Philippa: ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Nós aqui lembramos o nosso querido mentor André Luiz, que nos diz isso também a respeito das provas que atravessamos com dignidade e com coragem. E ele, André Luiz, nos diz que vamos aurir benefícios incalculáveis quando sustentamos a nossa fé e continuamos atravessando as adversidades e as tribulações. É exatamente também o que nos diz
nosso querido Kardec e os espíritos superiores em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o capítulo em que o nosso codificador nos apresenta as orientações, as direções através de preces que não devem ser decoradas, mas ele nos explica neste capítulo 28 a respeito do valor e do papel da prece no nosso processo evolutivo e no nosso processo de superação das dificuldades, em que nós vamos, através da prece, buscar e receber a coragem para aurirmos os benefícios da prova. Todo aquele e todos nós, se bem soubermos nela, na prova, nos conduzirmos. Não é por certo, diz o nosso querido codificador, não é por certo comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito. E é isso que nós precisamos usar como item para nossas reflexões. E justifica ainda pela lei de causa e efeito, os sofrimentos da encarnação recém-finda. Diz-nos a esse respeito Samuel Filipe: se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. E não foi senão à força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje, abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. O trabalho sobre mim mesmo, a vontade. Aceitar voluntariamente as provas, que nós aqui sabemos por estudarmos o Espiritismo. A firmeza nas resoluções, que nós identificamos como resignação. E sofrer sem se queixar, como nos lembra e ensina também o mentor querido André Luiz. E então Samuel Filipe abençoa essas provações, na mesma linha em que Pietro Baldi nos diz: abraça fraternalmente a tua dor. É o que estamos tentando aprender e aplicar, estudando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, que é ratificado, reafirmado, desdobrado e aprofundado com as explicações dos espíritos superiores a Kardec na gloriosíssima tarefa da codificação do Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.